Vamos falar um pouquinho de treinamento agora. Você lembra que eu comentei com vocês nos objetivos que dentre os meus objetivos com essa palestra era dar dicas importantes relacionadas ao treinamento? Eu digo dicas importantes relacionadas ao treinamento porque eu não estou aqui para vender nenhuma receita de bolo. Eu não estou aqui para impor para vocês o meu tipo de treinamento. Até porque eu acredito que cada atleta é um indivíduo, cada um tem as suas características e não tem um treino que funciona para todos. Então eu acredito na individualidade do treinamento. E sendo assim, eu estou aqui hoje para dar dicas para melhorar a qualidade do seu treinamento. Seja você amador, seja você atleta de elite, eu vou tentar dar dicas gerais que vai ajudar a todos a conduzir um treinamento com uma melhor qualidade, certo? Não vou resolver tudo que você precisa, mas eu espero que as dicas que eu vou te dar aqui sejam úteis, legal? A primeira delas é: se você quer dar um grande salto de qualidade, contrate um preparador formado em educação física com foco em esportes e experiente. Aí eu chamo a atenção para dois pontos. Formado porque, embora você receba o seu arquivo PDF com o seu treino, ou você recebe impresso do seu treinador a sua folha de treinamento, e parece que é uma coisa tão simples de falar, nossa, eu pago por isso. Se você está na mão de um profissional sério, por trás daquele treinamento tem uma série de conceitos que você não pode imaginar. Um profissional de educação física não estuda 4, 5 anos para nada. Então, por trás do seu treino, escondido, embutido ali dentro daquela simples planilha, tem uma série de conceitos que você não sabe sobre treinamento, mas que estão sendo aplicados para você, para melhorar o seu desempenho. Experiente, atenção com essa palavra, experiente não significa que seu preparador físico obrigatoriamente tenha que ter sido um profissional de ciclismo, um profissional da elite. E isso não é esse termo que eu quero usar para dizer para você experiente. Experiente significa que o profissional que te acompanha formado, ele tem que ter uma experiência com a modalidade, ele tem que estudar a sua modalidade, porque se ele tiver uma certa experiência com os estudos e até com a prática da sua modalidade, ele vai ter uma intimidade maior com os estilos de treinamento, com o equipamento que você usa, mas isso não significa que ele tenha que ter feito a modalidade em nível competitivo. Outro ponto é que quanto maior o seu nível de treinamento, mais difícil vai ser de você obter os resultados sozinho. Porque quando a gente começa a treinar, a gente tem uma reserva de treinamento, ou seja, o quanto você pode desenvolver na sua modalidade grande, mas depois que você adquire níveis mais altos, essa reserva começa a diminuir. Então, para extrair aquele resto que falta, fica cada vez mais difícil. E tem que ser aplicado uma série de métodos, uma grande quantidade de conhecimento para poder extrair aquele máximo de desempenho que você quer obter. Então, quanto mais treinado você tiver, mais você vai precisar de um profissional, certo? Lembra da terceira parte do nosso título? Que eu disse para você que como chegar, que você tem a possibilidade de ter muito mais sucesso se você tiver um planejamento do seu treinamento. Então, planeje a partir de um objetivo. Pega a preparação do seu treinamento, o planejamento do seu treinamento parte do final para o início daquela prova principal, aquela mais importante até o dia de hoje. Você deve fazer isso porque se você fizer, você tem a capacidade de distribuir melhor o tempo que você tem para treinar e saber o que você vai treinar em cada momento, certo? Se você tem uma prova não importa se você tem uma prova que é um campeonato, que tem etapas distribuídas nos anos,
Não importa se você tem concentração de provas em um período do ano, você precisa distribuir o período de treinamento que você tem em torno dessas provas. Mais uma vez eu te digo, se você quer realmente extrair o melhor do seu desempenho, contrata um profissional para fazer essa distribuição para você. Porque se você contrata um profissional que tem experiência com periodização, existem vários modelos de periodizações e tem modelos de periodização que se adequam a quem tem várias competições, várias provas distribuídas ao longo do ano. Para quem tem uma em especial, tem outro modelo de periodização e o profissional vai saber escolher isso para você, legal? Escolha provas, alvos adequados ao seu perfil e dê prioridade a elas. Se você tem uma série de provas, distribua essas provas. Dê prioridade a elas. Diga qual é a prioridade A, qual é a prioridade B, qual é a prioridade C, qual prova que você vai para competir verdadeiramente para ganhar, qual prova você vai usar como treino, onde você vai com carga de treinamento, e qual prova você vai usar para melhorar a sua capacidade competitiva. Dê prioridades a ela e distribui o seu tempo de acordo com essas prioridades, certo? Se você tem duas provas alvos distantes, faça 2 macrociclos, 2 períodos de treinamento que vão ter período preparatório e período competitivo. Se você tem uma prova importante só, faça um longo período preparatório e um período curto competitivo, certo? Esse é um ponto importante, principalmente para quem está começando e mais ainda para quem tem o objetivo de seguir uma carreira profissional. Tenha paciência. Eu gosto muito desse livro do Platonov porque ele explica claramente as fases que se passam numa vida de treinamento, numa carreira de um atleta, que seja ele amador, seja ele profissional, mas principalmente para os profissionais. Então tem fases específicas que você tem que respeitar. Ninguém se torna um campeão por dia da noite. E esse livro também traz 2 conceitos que demonstram claramente isso e que são importantíssimos de conhecer para quem treina ou para quem prescreve treinamento. Um deles é preparo desportivo elevado, uma condição que demora anos para ser desenvolvida. O que é preparo desportivo elevado? É preparar o seu organismo, o seu corpo, para que ele tenha estrutura suficiente para suportar as cargas que você precisa para chegar no máximo do seu desempenho. Seja você um profissional, seja você um amador. Porque quando você tem essa capacidade de preparo desportivo elevado, nós preparadores podemos aplicar a carga que você precisa para poder usufruir da condição que a gente diz que é prontidão para os melhores resultados, onde seu corpo suporta as cargas para obter os picos de rendimento perto das próximas provas. Então, ninguém se torna um campeão do dia e da noite, tenha atenção nisso. Estudos importantes relacionados a esse ponto demonstram que um atleta deve ter uma vida competitiva. Depois que ele chega no alto nível, ele deve ter uma vida competitiva que dura entre 10 a 15 anos. Tem cara no pelotão que está morrendo com 5 anos. 5 anos de período competitivo depois que ele chega ali na elite. O cara já está queimado, o cara já está morto. Que nem a gente fala no jargão, estourou o capu. Por quê? Porque queima a fase, certo? E quando um atleta chega ao nível mais alto da sua categoria, quando ele atinge ali a elite, para ele se consolidar na categoria, ele precisa de pelo menos de 6 a 8 anos para conseguir se estabelecer. Então presta atenção. Se você está saindo da sub-23 e você já está matando todo mundo do pelotão que é profissional há 4, 5 anos, atenção, você pode estar queimando fase, você pode estar reduzindo a sua vida como profissional, certo? Isso é muito importante. Então aqui tem um exemplo de um atleta de natação, nesse caso não de ciclismo, que ele começou a fazer a sua primeira competição, seu primeiro ano competitivo, lá nos 10 anos de idade.
Esse atleta ele foi obter os seus melhores índices com 26, ou seja, tem 16 anos entre a primeira competição até ele obter os níveis mais altos, a seu maior desempenho da carreira. Isso significa que ele não obteve bons resultados? Não, ele obteve bons resultados no percurso, ele conseguiu se classificar, ele ganhou campeonatos, mas os seus melhores resultados, o seu melhor desempenho, ele foi conseguir lá aos 26, 24, 20, entre os 24 e 26 anos, 16 anos depois da sua primeira competição, certo? Faz atenção a isso. Para quem acha que isso é coisa de quem está lendo um artigo, de quem fica ali de trás da mesa lendo um artigo e não sabe o que acontece verdadeiramente na prática, eu uso como exemplo o maior ícone do momento, a maior expressão no ciclismo desse momento, que é Vincenzo Nibali, que ganhou a principal prova de ciclismo do mundo, Tour de France, indiscutível. Ele teve o primeiro resultado dele na categoria Elite, ali começou os primeiros resultados internacionais de primeira expressão em 2006. E ele veio a ter um resultado verdadeiramente de grande expressão dentro da Elite internacional em 2010, somente 4 anos depois. E para chegar no apogeu, ele demorou 8 anos. Então eu uso um exemplo na prática, que demonstra ali o que acontece diretamente na prática, para mostrar para você que isso é importante, legal? Então não tenha pressa, não queime a sua reserva de treinamento, não queime a sua carreira para tentar obter resultados tão rápidos, tão objetivos. Isso serve para o amador e para o profissional, porque o amador, mesmo que ele não chegue nesse nível, ele precisa preparar o corpo para receber cargas maiores para subir de nível. Então, atento a isso aí. Descubra suas forças e fraquezas para direcionar o seu treinamento, para usar no seu planejamento. E use a sua avaliação para isso. A avaliação não é um enfeite, não é para você guardar na gaveta, é para você usar. Bons planejadores sabem que as avaliações dizem um monte de coisa para você. Elas falam, elas dialogam com você o que você precisa fazer para melhorar o seu atleta. Então, descubra seus pontos fortes e fracos e ataque um de cada vez. Concentre naqueles pontos onde você precisa melhorar na sua categoria e sempre atacando um de cada vez. Não reproduza o treino do campeão. O campeão não é só aquele cara forte, não é só aquele cara do Pro Tour. Às vezes é aquele cara forte da sua equipe, ou aquele cara forte dentro da sua categoria, ou aquele amigo que é o cara que ele é fortíssimo dentro da sua categoria. Não reproduza o treino dele, sabe por quê? O treino dele pode não ser adequado para você. E para você entender mais claramente o que eu estou falando, eu preciso deixar claro o conceito de carga externa e carga interna. Carga externa é o treino que você realiza, é o treino prescrito. Por exemplo, 40 km a 180 watts de média é uma prescrição de carga externa, certo? Carga interna é um nível de estresse que o organismo recebe quando você faz essa carga externa. Ou seja, o que esses 40 km a 180 watts vai causar no seu organismo? Acontece que o responsável pelo surgimento das adaptações que você quer e o seu aumento de desempenho depende do tamanho da carga interna que você recebe. Então, o seu aumento de desempenho e de adaptações que você deseja virão se você der uma quantidade adequada de carga interna, ok? Porém, se você der uma carga interna mais pesada do que o seu organismo suporta se adaptar, ao invés de você ter esse aumento de desempenho, essas adaptações desejadas, você vai entrar num caminho que progressivamente, se você mantém fazendo a mesma coisa, você vai chegar numa coisa que a gente não gosta muito, o preparador físico não gosta e trabalha
dia após dia para evitar isso, que é o overtraining, certo? Então, quando você treina, sente que você está pesado e você vai lá e não ganha desse seu amigo e você fala, não, eu tenho que treinar mais, às vezes a solução é exatamente ao contrário, você precisa descansar mais, porque o seu indivíduo, a sua característica individual não é igual a dele, ok? Então, atenção nisso, não reproduza o treino do cara mais forte do grupo ou do campeão da sua categoria. Procure um profissional para adequar o seu treino à sua característica, ao sua capacidade de suportar carga interna, ok? Dica para você, tá? Para você respeitar a sua carga interna. Em treinos específicos, ali onde você precisa desenvolver uma capacidade específica, onde você precisa realmente puxar o treino, forçar, use o seu parâmetro de carga externa. Qualquer um que você tem, seja velocidade média, seja potência, usa o seu parâmetro de carga externa. Mas nos seus treinos de base, longão ali, os treinos que você usa como base, usa a tua carga interna, escuta o seu coração, legal? Tá dada a dica. Vou principalmente para você que está iniciando e que está vendo essa palestra hoje, priorize frequência. Para começar a melhorar no ciclismo, você precisa pelo menos de 3 treinos semanais de ciclismo, tá? O ideal seria de 5 a 7 vezes por semana. É claro, você não pode treinar 7 vezes toda semana, que seria todos os dias. Mas o ideal é ter uma variação entre 5 a 7 vezes por semana para quem quer um desenvolvimento mais elevado. Mas pelo menos 3 vezes por semana você tem que estabelecer como frequência de treinamento. Nesses 3 dias por semana, não importa se você faz 30 minutos, se você faz 1 hora, se você... Não importa o que você faz, não importa que você faça. Eu prefiro que você faça 5 vezes de 1 hora do que 3 vezes de 2 horas, de 3 horas, certo? Estabeleça essa frequência, aumente a sua frequência de treinamento. Depois, quando você chegar a estabelecer um mínimo de 3 vezes por semana, começa a trabalhar o volume. Vai tentando aumentar o seu volume de treinamento por semana, certo? Eu recomendo um mínimo de 150 km, que seriam 2 médios e 1 longo. 2 treinos de distância de volume médio e 1 longo na semana, você consegue chegar aí a nível amador, você consegue chegar aos 150. Lembrando sempre que atletas de elite treinam para ser o que eles são, eles treinam entre 500 a 1000 km por semana, tá? Não é que você tem que treinar isso, mas para você entender como o volume no ciclismo é importante. Então, depois que você obteve uma frequência mínima de 3 vezes na semana, começa a aumentar o seu volume, e quando você chega pelo menos nesse mínimo de 150 km semanais, você começa a trabalhar com foco em intensidade, fazer alguns treinos mais intensos, alguns treinos mais específicos, mas até lá não. Começa a focar em intensidade quando você tiver uma frequência mínima de 3 vezes por semana e pelo menos 150 km semanais. Quando você conseguir completar os 3 itens que eu falei anteriormente, adeque o seu treinamento ao modelo ideal de treinamento, tá? Hoje tem em vigência 2 modelos, um que nós chamamos de modelo de limiares e o outro de modelo polarizado, certo? Modelo de limiares é aquele onde a maior parte do tempo de treinamento, a maior quantidade de sessões de treinamento, você treina entre os 2 limiares, entre o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio, certo? E o restante, abaixo do limiar aeróbio ou acima do limiar anaeróbio, que geralmente está nos treinos mais tranquilos de recuperação, e nos treinos acima do limiar anaeróbio, que são treinos intervalados. O treinamento polarizado, você passa a maior parte do tempo de treinamento treinando no seu limiar aeróbio ou um pouco mais baixo, numa intensidade igual ou mais baixa que o limiar aeróbio, e a outra fatia
que é a fatia intermediária, você passa acima do seu limiar anaeróbio e pouco tempo entre os limiares, ou seja, aquele tempo entre o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio, você treina poucas sessões de treinamento nesses limiares, é sempre voltado mais aos extremos, por isso que chama polarizado. Meu conselho para você, se você treina com frequência baixa, 3 ou menos vezes por semana, trabalha com modelo entre limiares, mas se você trabalha com alta frequência de treinamento, ou seja, 3 ou mais, já começa a pensar em trabalhar com modelo polarizado, vai ser melhor para você, pode acreditar. Eu não vou me aprofundar aqui, mas eu tenho muitas evidências e muitos motivos para te aconselhar isso com segurança, tá? Lembrando sempre que para maiores saltos de qualidade, alguns artigos e a minha experiência têm demonstrado que você precisa de pelo menos 400 km semanais para você ter maiores saltos de qualidade. O que eu chamo de maior salto de qualidade é andar na ponta ali na sua categoria, andar na ponta da sua categoria nos campeonatos nacionais, pelo menos 400 km semanais para você chegar a esse nível, certo? Acontece que se você já faz essa quilometragem, eu recomendo enfaticamente que você use esse modelo e posso dizer do mesmo modo, eu tenho motivos suficientes para recomendar isso com segurança para vocês. Use modelo polarizado, tá? Mas não precisa ter medo não. Os estudos têm demonstrado que atletas que de maior nível no mundo, campeões olímpicos, campeões mundiais, ciclistas nas maiores provas a nível Pro Tour, eles usam esse modelo aqui. Os estudos que observaram a distribuição de treinamento desses atletas de alto nível demonstraram que eles usam o modelo polarizado. E é dali que nasceu esse modelo, certo? Então não tenha medo. E tem evidência já na literatura, aqui é um exemplo de uma, tem mais, e que funciona também com sujeitos moderadamente treinados. Então se você já está aí competindo na categoria, tem um limiar igual ou maior do que 400 km semanais, eu recomendo que você use modelo polarizado de treinamento, legal? Falando em relação aos períodos de treinamento agora, período preparatório, geralmente esse período é subdividido, eu não vou me aprofundar aqui, eu vou falar de período preparatório e período competitivo, que são as duas principais divisões, que é, como o nome diz, o período preparatório é aquele onde você se prepara para as provas, e o período competitivo que começa um pouquinho antes, mas é onde estão concentradas as maiores competições, legal? No seu período preparatório, envie sinais corretos para o seu corpo, certo? Dê foco em uma direção de treinamento, que é uma capacidade biomotora, uma via bioenergética. Foco nas suas sessões de treinamento devem ser focadas para atingir aquela direção de treinamento. Legal? Concentre os estímulos na capacidade que você quer desenvolver dentro de um período. A maior quantidade de estímulos deve ser para aquela capacidade que você quer desenvolver, para você enviar o sinal para o seu corpo. O seu corpo ele não vê, ele sente através da carga interna qual é o sinal que você está mandando para ele. Ele faz a adaptação a partir disso. Então, cuidado com o sinal que você está mandando para o seu corpo. Concentre os estímulos na capacidade que você quer desenvolver dentro de um período, legal? E treinamento em grupo durante o período preparatório, na minha opinião, máximo 2 vezes por semana. Se você começar a passar para uma frequência maior, 3, 4 vezes, você começa a ter dificuldade de individualizar o seu treino e de focar aquilo que você precisa focar nesse período, legal? Período competitivo, que começa, como eu disse, um pouquinho antes de aparecer suas competições, para que você faça as suas preparações especiais. Então use estímulos específicos, aqueles mais parecidos com a prova, aqueles com maior intensidade. Então, nesse período aqui, ó, corra. As provas são os melhores estímulos especiais que um ciclista pode ter, porque são os mais parecidos. Use suas provas de treino, use suas provas prioridade B, que é aquela que você vai para ganhar capacidade competitiva. E se você
não tiver um calendário cheio, se a sua categoria não tem muitas provas, faça treinos parecidos com as provas, faça treinos simulados, sozinho ou em grupo. Não é a melhor condição, mas é mais parecido de como você vai fazer na prova. Faça treinos de vácuo de moto, vai ser parecido com a sua situação que você está dentro do pelotão. Faça treinos de contrarrelógio, de várias distâncias, curtas, longas, 1 hora. Faça treinos de contrarrelógio, eles vão fazer o seu metabolismo trabalhar muito mais próximo do que da sua competição. E o treino em grupo, principalmente se esse grupo é disponível para fazer treinos simulados de corrida, a frequência de treinamento em grupo deve ser maior nesse período. Legal? Atento, respeite o seu limite, descanse. Treino bom, treinamento bom, não vem só a planilha, uma planilha para você das semanas de desenvolvimento, treinamento, vem com semana de recuperação à parte, porque você precisa recuperar, você não pode andar forte toda semana, certo? Monitore o seu treino, entenda como o seu corpo responde à carga de treinamento, e essa resposta se chama carga interna. Então, para vocês que querem melhorar e monitorar o seu treino, que vão passar a monitorar o seu treino a partir de agora, concentre-se para entender que o seu treino se refere à carga interna, e potência não é medida de carga interna. Embora muito na moda nesse momento, embora eu acho um instrumento muito importante e que tem que ser usado, se você tem a oportunidade de usar um medidor de potência durante seus treinos, eu acho muito importante, eu prescrevo treino usando isso. Potência não é medida de carga interna. No próprio site da PowerTap, um medidor de potência validado e um dos mais conhecidos, um dos melhores medidores de potência, você pode encontrar lá no site dele essa figura que diz que potência é a melhor medida de intensidade, tá? De quantidade de trabalho que você faz, de quanto você tá ali, forçando durante o seu treino. Porém, as melhores medidas de resposta do seu corpo são frequência cardíaca e percepção de força no momento, duas ferramentas mais acessíveis, porque você pode medir os seus valores, a sua carga interna, e que estão disponíveis aí no mercado, tá? Então, eu reforço, embora eu considero importantíssimo trabalhar com medidores de potência, controlar sua potência, trabalhar seus pontos fracos olhando o medidor de potência, não esqueça da sua carga interna. Não encosta o seu cardiofrequencímetro, a sua percepção de esforço, e foca diretamente, só cegamente na potência, porque você pode não estar conseguindo monitorar bem a sua carga interna. Legal? Tá aí a dica. Se você tem qualquer dúvida adicional, envia um e-mail para mim pelo site ou pelo meu e-mail pessoal. Eu gostaria de agradecer a vocês todos pela atenção durante a palestra. Gostaria de agradecer novamente os organizadores do Conabike pela oportunidade. Desculpa algum erro no meu português, ou alguma palavra que escapou em italiano ou em inglês. Quando eu saí do Brasil, eu pelo menos falava bem português. Agora, que misturou tudo, inglês, italiano e português, eu não falo bem mais nenhuma das três. Então, desculpa aí mais uma vez. Eu espero que as minhas dicas tenham sido legais para vocês, boas para vocês. Bom treino a partir de agora e até a próxima. Até mais.